Ananias. O carrinho tá com problema, vem ver. Oi. Você deve estar se perguntando, o que o Ananias está fazendo aí brincando no meio da oficina? Eu explico. Eu estou aqui para tentar descobrir por que esse carrinho não está andando direito. Sabe por que isso está acontecendo? Bom, isso a gente vai saber no decorrer dessa nossa teleaula de hoje. Na nossa terceira teleaula de elementos de apoio, dentro do curso de elementos de máquinas, a gente vai estudar as guias. Você vai saber o conceito desses elementos, quais são os principais tipos de guias, que classificação a gente usa para elas, como se faz o barramento e como é que se faz a lubrificação e também a conservação das guias. Parece que o nosso principal problema aqui, é falta de conservação do trilho, quer dizer, da guia. Bom, eu vou simplificar. É o seguinte, a guia está obstruída e está empenada também, Ah, e é por isso que o carrinho não consegue andar? Isso. Tá vendo? Esse é só um exemplo da importância das guias, o cuidado que a gente tem que ter com elas, saber como funcionam e como é o uso correto delas. Entendeu? Já sei. Mestre Silva está testando a trajetória da mesa da fresadora. Na verdade, você está vendo se a trajetória da mesa está com folga ou não. Sabe de uma coisa, Tito? Sem querer, você tocou num conceito muito importante. Conceito? Que conceito? Conceito de guia mesmo. Guia é o elemento de máquina que mantém com rigor a trajetória correta de determinadas peças quando elas entram em movimento. As guias servem somente para máquinas em movimento. E para certos tipos de movimento. E esses tipos de movimento vão influir nos tipos de guias. Silva, eu quero estudar um pouco mais desse assunto para aprimorar mais o meu aprendizado. Você não acha? Gênio. Vamos começar aprendendo os tipos de guias. Vamos nessa. Confira os tipos de guias. Vamos conhecer agora os diversos tipos de guias. Por isso que nós estamos aqui no Senai para dar uma olhada na aula do professor João. Vamos ver sobre o que ele está falando. Quando a gente quer um movimento retilíneo, a gente usa guias como estas peças aqui, que são peças cilíndricas ou prismáticas. Professor, por favor, quer dizer que as peças cilíndricas e as peças prismáticas é que servem para o movimento em linha reta, retilíneo, é isso? Exato. Essas peças deslizam dentro de outras peças com formas semelhantes. Deixa eu mostrar para você. Veja neste esquema como trabalha uma guia cilíndrica. Agora veja uma guia prismática. Essas guias são guias fechadas, mas tanto a prismática como a cilíndrica também trabalham abertas. Veja a guia prismática aberta e veja também uma guia fechada, tipo rabo de andorinha. Você já conheceu os principais tipos de guias. Agora vamos dar uma conferida na classificação das guias. Vamos lá? Para entender a classificação das guias, guarde bem o seguinte. As guias se dividem em dois grupos. Guias de deslizamento e guias de rolamento. Eu vou mostrar para você uma guia do primeiro grupo, uma guia de deslizamento. Olha só. Você viu como ela desliza na máquina sem rolamento nenhum? Agora, as guias de deslizamento se apresentam de várias formas. Quer ver? Olha aí. Essa é uma guia de deslizamento de forma cilíndrica. Essa aqui é em par de faces paralelas. Essa outra é aquela em forma de rabo de andorinha. E essa última é uma guia de deslizamento prismática em forma de V. Agora, no caso de máquinas operatrizes, a gente combina vários perfis de guias ao mesmo tempo. E é isso que a gente chama de barramento. Você conhece? Ô Tito, Oi. Você conhece esses perfis de guias aqui? São barramentos de vários tipos. E este aqui, qual que é? Esse aqui é o barramento rabo de andorinha que a gente usa nos carros porta-ferramenta. Esse é o via plana, muito usado no torno revólver. Esse é o via prismática dupla usado no carro longitudinal. Mais um.
O barramento via em forma de telhado que vai na guia de mesa. Tem ainda o via dupla em V, também usado na guia de mesa. Os vias prismáticas e planas para tornos mecânicos. E os vias planas em V para a guia de mesa. Pronto. Agora me responde uma coisa. Quando uma peça se movimenta apoiada em guias, o que é que acontece com a superfície? Bom, elas entram em contato, causando atrito. Exatamente, elas entram em contato, provocando atrito que, com o passar do tempo, provoca um desgaste, o que acaba ocasionando uma folga no sistema, entendeu? Entendo. Aí a guia acaba perdendo a precisão do movimento. Exatamente. E o que é que se faz para evitar que a folga prejudique a precisão de movimento? Agora você me pegou, Silva, não sei. A gente faz a compensação da folga por meio de réguas de ajuste. Já ouviu falar? Réguas de ajuste? Uhum. Eu já ouvi falar sim. Vamos ver uma delas em ação? Vamos? Tá aí a régua de ajuste em ação. Essas réguas têm um perfil variado conforme a dimensão da folga. E cada tipo de barramento tem uma régua de ajuste própria. Aí vão alguns exemplos de barramentos e suas respectivas réguas de ajuste. Agora que você já estudou materiais aqui no Telecurso Profissionalizante, deve estar se perguntando: de que material se faz um barramento? Bom, geralmente ele é feito em ferro fundido, mas dependendo da necessidade, ele pode ser tratado para aumentar a dureza da sua superfície. Por exemplo, olha aqui no meu torno. Esse barramento, quer dizer, esse conjunto de guias de deslizamento é feito em ferro fundido. Agora, para que ele funcione direitinho, papai aqui tem que caprichar na lubrificação. As guias, assim como os motores, costumam ser lubrificadas com óleo. O óleo é introduzido entre as superfícies que estão em contato. Vamos conversar agora com o professor João. Por favor, como é que é feita a lubrificação das guias numa máquina operatriz como esta aqui? Pois bem, a gente pega a engraxadeira e coloca nesse bico aqui. Então, injeta o óleo para o interior da peça. Agora, veja o que acontece nessa peça aberta. O óleo deverá preencher todas essas ranhuras, que são canais de lubrificação, de modo que atinja toda a extensão da pista. Certo, é aí que se forma a famosa película lubrificante, é isso? Exato. Forma uma camada fina de lubrificante entre uma peça e outra. Agora que você já conhece a guia de deslizamento, vamos conhecer um outro tipo de guia, a guia de rolamento. As guias de rolamento geram bem menos atrito, justamente porque existem elementos rolantes girando entre as guias. Esses elementos rolantes podem ser esferas ou roletes. Veja agora alguns exemplos de guias de rolamento. Você vê aí um exemplo com vias deslizantes equipadas com mancais de rolamento. Essa aí também é uma via deslizante, porém com armadura de agulhas. Nesse outro exemplo, temos vias em V com guia de esfera. E nesse aí, vias em V com guias de rolo. Esses tipos de guias são muito usadas em máquinas de comando numérico computadorizado, as famosas CNC. Pronto, Ananias. Terminei. Muito bem, agora você já sabe que a gente precisa tomar alguns cuidados para a conservação das guias. Vamos conferir alguns desses cuidados? Vamos lá. É importante manter as guias sempre bem lubrificadas. Proteger bem as guias quando elas forem expostas ao meio abrasivo. Proteger as guias com madeira quando ela for usada como apoio de algum objeto. E providenciar a manutenção do ajuste da régua sempre que isso for necessário. Bom, mas só tem uma coisa realmente importante agora. E o que é? Vamos dar uma conferida em tudo que a gente aprendeu hoje. Ah, é bom. Aliás,
Aliás, eu quero ver se você realmente está por dentro desse negócio de guias. Mas você também consulta esse livro? Ué, claro. Sempre que eu preciso lembrar de alguma coisa, eu venho aqui e consulto. Ué. Mas você é meu mestre, sabe tudo isso de cor. Juventude. Escuta aqui, rapaz. Você pensa que porque alguém aprendeu não precisa mais estudar? Engano seu, Tito. Uma pessoa passa a vida inteira estudando. Aliás, conhecimento não é um dom, é uma conquista. E como toda conquista, você tem que preservar, conservar. Aliás, falando em conservar conhecimento, como é que andam aí os conhecimentos de vocês sobre a matéria de hoje da nossa teleaula? Senti firmeza. É uma fera mesmo esse meu mestre Silva. E aí agora, meu companheiro, vamos dar uma boa olhada na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, a gente viu os elementos de apoio chamados guias. Você conferiu os 2 tipos de guias que se usam em mecânica, a guia cilíndrica e a guia prismática. E viu também como essas guias são classificadas como guias deslizantes ou como guias de rolamento. Além disso, você conheceu um agrupamento de guias, o chamado barramento. Viu como é que se faz a lubrificação das guias e a importância da conservação delas. E aí? Agora eu garanto que o seu conhecimento sobre guias entrou nos trilhos, não foi? Foi sim. E o meu carrinho agora tá correndo solto. É isso aí. Agora, para o seu conhecimento rolar macio, o bom mesmo é você pegar o livro, fazer os exercícios direitinho. E prepare-se, na próxima aula a gente vai estudar mancais e rolamentos. Até a nossa próxima teleaula. Vamos para a corrida? Não. Primeiro a volta de apresentação. Tá certo. Tá bom? Vamos lá. Vai na frente. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.